Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. O que é o amor de Deus? É um sentimento ou uma emoção? Ou é uma atração ou um interesse? Ou uma paixão? Ou é algo de gostar muito? Queridos irmãos, o assunto acerca do entendimento do que é o amor de Deus é um dos assuntos mais importantes na Igreja de Deus. E não digo só na Igreja de Deus Unida, mas em todas as congregações da Igreja de Deus. O amor de Deus, o que é Deus, vimos em sermões prévios neste tema, que é um verbo. Isto é uma ação e não é uma emoção. Deus é amor. Esta é a característica de Deus, amor. É o caráter dele, a maneira dele ser um ser, características que ele tem. Este tipo de amor, este tipo de caráter, que é o caráter de Deus, é o que nós devemos ter, é o que nós devemos transformar a nossa vida. É o nosso alvo da nossa vida. Isto é o verdadeiro cristianismo. Isto é o que é a verdadeira conversão. A conversão é um processo. Sim, é um processo. E, ao mesmo tempo, o que é esse processo? É um processo de mudança da natureza que nós temos para sermos coparticipantes da natureza divina. Jesus Cristo, como se lê aqui em 1 João capítulo 4, versículo 9, disse assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, isto é, Jesus Cristo, para vivermos por meio dele. A vinda de Jesus Cristo à Terra como um ser humano, a vinda deste ser que era da forma de Deus, que se submeteu à forma humana. Isto foi um ato de amor. É um ato da característica de Deus para nós. Isto é o que Deus fez para nós quando nós éramos pecadores. Quando nós não tínhamos nada para que merecêssemos isso. É aqui que o entendimento do que é o amor de Deus começa. Deus provou, por isso, o seu amor para consigo e para comigo, quando você e eu ainda éramos completamente desprezíveis, completamente pecadores. Vê-se, por exemplo, o caso de Pedro ter dificuldade, como lemos em João 21, num sermão prévio, neste tema, que o Pedro não se sentiu, digamos assim, à vontade de dizer que tinha este amor de Deus, que tinha este amor agape. E por isso ele continuou a dizer que tinha um amor fraternal, mas não o amor agape de Deus. Não foi um caso de, digamos assim, de não estar a dizer a Deus que a Jesus Cristo, aliás, nesse caso que ele estava a falar com Jesus Cristo, o Filho de Deus nesse momento, estava ali, não quis estar a dizer a ele que não tinha esse amor. Ele estava a dizer que sim, tinha um amor fraternal, mas o amor que ele tinha não era um amor do padrão que Jesus Cristo nos demonstrou. E por isso é que ele disse, sim,
Nosso Senhor, eu tenho amor fraternal para contigo. E por isso nós, queridos irmãos, precisamos ter o amor fraternal, mas além disso, precisamos de esforçarmos-nos a ter este amor de Deus, que é o amor agape. Um amor muito especial, que é o caráter de Deus. Precisamos nos esforçar para ter este caráter de Deus. Vejam, por exemplo, em 1 João, capítulo 2, versículo 4 a 6, diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele também deve andar assim como ele andou. Nós devemos de andar como Jesus Cristo andou. Nós devemos de fazer o que Jesus Cristo fez. E por isso ele nos deu um novo mandamento. Um novo mandamento que podem ler em João 13. Que ele, antes de sofrer e morrer, em João 13, versículo 34 e 35, descreve: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Que amor é que ele teve para com os outros? Que amor é que Jesus Cristo teve para com nós? Ele fez o que era melhor para nós e não o que era melhor para ele. Para ele sair da forma de Deus, para vir a ser um homem, para morrer por nós e sofrer por nós, não era lá uma coisa muito agradável. Certamente não. Mas fez isso para nós. Isso é o amor de Deus. É o caráter de Deus. É a característica do que Deus é. É o que Deus é. Um ser que quer fazer coisas para os outros. Por isso, o amor agape de Deus é fazer o que é melhor para a outra pessoa, sem consideração das consequências pessoais. É uma motivação do coração de desejar o melhor para os outros, envolve um sacrifício de nós próprios e não depende em como os outros nos tratam. Pois, se fosse isso, então Jesus nunca teria dado a vida dele por nós. Porque nós, claramente, não estávamos e não o temos tratado bem até quando começámos a reconhecer que devemos honrar a Deus e a Jesus Cristo. E por isso estivemos a estudar e começámos a estudar estas características no livro de 1 Coríntios, e por isso quero que voltem a esse livro, 1 Coríntios, capítulo 13. Estávamos a ler no versículo 5 várias características do amor de Deus. E paramos onde diz: não procura os seus interesses. Este é o próximo, a característica próxima que temos que cobrir, ou que queremos cobrir, que vem a seguir aqui, e é o que vamos cobrir hoje. Porque Jesus Cristo não procurou os seus próprios interesses. Ele sacrificou por outros, mesmo que os outros não o tratassem bem. É o que diz aqui: não procurem os seus próprios interesses. Queridos irmãos, todos nós temos necessidades e interesses. Não há nada errado em ter certos interesses. Quando diz aqui, não procura os seus interesses, não quer dizer que não possamos procurar nenhuns interesses. Não há nada errado em ter, como disse, certas necessidades e certos interesses. Ter certos interesses, por exemplo,
gostar de fazer certas construções, ou, por exemplo, gostar de jogar um jogo de voleibol, ou jogar xadrez. Não há nada errado com isso. Isso não é uma questão de ser egoísta. Egoísta é desejar que tudo seja seu. Isso é ser egoísta. Que tudo seja meu. O que é ser egoísta. É sempre procurando o meu caminho, ou o teu caminho, sempre procurando o seu caminho. Sempre querendo o seu próprio desejo. E tentando, por causa disso, forçar todos à nossa volta a seguirem o nosso caminho, o nosso desejo. Então, buscar os seus próprios interesses, como diz aqui debaixo deste contexto aqui em 1 Coríntios 13, o amor de Deus não procura os seus interesses, é uma pessoa que não procura querer sempre tudo da sua maneira. Isso é o que significa. Sim, às vezes é preciso fazer coisas de acordo com os seus próprios interesses. Porque se não fosse, não se cabia de fazer nada. Por exemplo, você, por exemplo, é digamos assim, um chefe numa companhia de construção e você tem que lançar os alicerces num certo edifício e está claro, você tem um certo interesse de fazer aquilo da maneira correta. E por isso tem que ser feito da sua maneira, que é a maneira que você vê que tem que ser feito. Ora, quando diz aqui na Bíblia, no 1 Coríntios 13, versículo 5, não procura os seus interesses, não está a dizer o seguinte: visto que eu sou o chefe aqui, mas porque não estou a procurar os meus próprios interesses, vocês podem lançar os alicerces do prédio de que maneira queiram. E se o prédio cair, bem ao menos eu não estava a buscar os meus próprios interesses. Não. Está claro que isso é ridículo. Não está claro, como cristãos, não desejamos ser egoístas, mas precisamos de perguntar: quando estou a procurar os meus próprios interesses, é isso realmente necessário de que as outras pessoas sigam? Por exemplo, às vezes é possível que entre conversas entre eu e o meu amigo, ou entre eu e meus filhos ou filhas, entre eu e a minha esposa, que a minha ideia não seja a única possível solução. A solução, por exemplo, que a minha esposa está a propor, também pode trabalhar, também pode funcionar, também pode dar um bom resultado. Então, por que não aceitar a opinião da outra pessoa? Por que tem que ser a minha opinião? Por que não vou aceitar, nesse caso, a opinião da outra pessoa? Isso é que é uma pessoa que não procura os seus interesses. Porque há ocasiões, há situações em que não está errado ir desta maneira, ou fazer assim, ou fazer assado, ou fazer aquilo. O que é que vamos comer hoje? Vamos comer isto, ou vamos comer aquilo? Bem, podemos comer isto, podemos comer aquilo, podemos comer carne assada, ou podemos comer um arroz assim grelhado, com grelhados com as coisas e tal. O que é que vamos fazer? É dar uma opção às outras. Não é só fazer os meus próprios interesses. Por isso, é bom aceitarmos ideias de outros. Isto é parte da característica de Deus. É o que Deus nos diz, o amor de Deus. É não estar sempre à procura dos meus próprios interesses. Para não estar sempre à procura dos meus próprios interesses, em primeiro lugar,
é orar e pedir a Deus a vontade de Deus. Perguntar a Deus qual é a vontade dele. Mostrar o desejo de buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. Por exemplo, em Lucas 11, versículo 2, Lucas 11, versículo 2, Lucas 11, versículo 2, diz assim: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como diz na Almeida Revista e Corrigida. Aqui está um ponto, se vocês estão a ler na Bíblia Almeida Revista Atualizada, não está escrito seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mas está no original, na maioria dos manuscritos. Isso é um defeito que a Almeida Revista Atualizada tem aí, que não incluiu essa frase, mas podem ver essa frase na Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Corrigida e Fiel, podem ver isso também, comparando, por exemplo, com Mateus 6, versículo 10. A Almeida Corrigida e Fiel claramente tem esse ponto e podem ver que esse ponto também está em Mateus 6, versículo 10. A Almeida Corrigida e Fiel tem isso, como disse em Lucas 11, versículo 2. Outro ponto, além de pedirmos a Deus a vontade dele, outro ponto para não estarmos sempre à procura dos nossos próprios interesses, é desejarmos o melhor ou o melhoramento físico e espiritual dos outros. Se desejamos, se temos de facto este desejo dentro dos nossos corações, para que as pessoas cresçam. Vejam, por exemplo, em 3 João, na terceira carta de João, capítulo 1, João, 3 João, terceira carta, terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vê-se aqui que tem o desejo da prosperidade e saúde, uma coisa física, prosperidade e saúde. Saúde física, prosperidade física, tem esse desejo para os outros membros da igreja. Mas também tem o desejo, assim como é próspera a tua alma. Isto é, a tua vida seja próspera, um assunto espiritual. Ter uma prosperidade espiritual, um melhoramento espiritual na maneira que a pessoa vive. Quando as pessoas fazem algo errado, quando as pessoas fazem algo errado que nos magoou, então é orar e desejar que eles se arrependam. Pedir a Deus, com carinho, com gentileza, que Deus os guie ao arrependimento. Porquê? Para o melhoramento espiritual da outra pessoa. Porque se não estás a tomar essa atitude, que atitude é que estás a tomar? Estás a tomar então uma atitude que queres que essa pessoa não se arrependa? E se não se arrepender, isto quer dizer que vai para o lago do fogo? É isso que queres da outra pessoa? Está claro que não. Por isso Deus quer que todos nós nos arrependamos. Isto é a característica de Deus. O amor de Deus. E por isso deve ser também a nossa atitude. Por isso nós devemos de orar e desejar pelo melhoramento físico e espiritual das outras pessoas. Está claro, tem que haver sempre justiça. Não estou a falar não haver justiça. Um outro ponto, que uma pessoa que deseja que não seja sempre os seus interesses, é que essa pessoa então é capaz de trabalhar com outros num grupo.
pessoas juntas um com o outro, num grupo, numa atitude de cooperação. Essa pessoa coopera com outros. Porquê? Porque não procura os seus próprios interesses. E por isso tem esta cooperação com outra pessoa. É capaz de submeter aos interesses de outras pessoas e estão preparados assim a dar a mão às outras pessoas, não só aos seus amigos, mas aos seus inimigos. Como lê em Lucas 6,35, que devemos amar não só aos amigos, mas aos inimigos também. E por isso é esta atitude, como lemos em 1 Coríntios 13, versículo 5, quando fala aí, não procura os seus próprios interesses. Outra característica de Deus é, como diz aqui, não se exaspera. Não se exaspera. Certas traduções dizem não se irrita. Queridos irmãos, nós vimos até aqui que as características do amor de Deus são umas que uma pessoa sofre longo, isto é, tem paciência, não é arrogante, não é malcriada. Vimos que o amor de Deus é um em que as pessoas não têm estes ciúmes, não têm estas certas emoções, mas estas emoções são controladas. Estamos a ver aqui que emoções são controladas perante o amor de Deus. O amor de Deus é características que demonstram umas emoções controladas. Como diz aqui, não se exaspera. É porque tem emoções controladas. Isto quer dizer que esta atitude aqui, não se exaspera, é uma atitude importante que tem a ver com a raiva, com a ira e como nós lidamos com isso. Por isso, exasperar, no dicionário quer dizer tornar mais áspero, desesperar muito ou irritar sobremodo, isso é o que é exasperar, se forem ver um dicionário, o que simplesmente quer dizer, em maneira simples, é aprender a controlar a ira. Aprender a controlar a ira. Isto é, uma pessoa não, com o amor de Deus, com esta característica de Deus, que é o agape amor de Deus, controla a ira. Porquê? Para que não seja provocada a uma irritação que faz coisas erradas. Notem que nem toda a ira está errada. Estar, digamos assim, aborrecido, ter um certo tipo de ira, de aborrecimento, é uma reação humana. E por isso, nem toda a ira é destruíva, é destruidora. Vejam, por exemplo, em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Efésios, capítulo 4, versículo 26, diz assim, irai-vos. Isto é, estejam aborrecidos, estejam indignados, tenham uma certa indignação, digamos assim, estejam chateados, podem ter isso, não é que não podem estar aborrecidos, mas diz, não pequeis. Porquê? Porque a ira pode conduzir, principalmente em nós, em pessoas humanas, se deixamos a ira andar, conduz geralmente ao pecado. E por isso é que diz, irai-vos e não pequeis. Se vocês têm ira, mantenham isso de uma maneira controlada, de maneira que não conduza ao pecado. Porque de uma maneira geral, quando as pessoas estão iradas, deixam essas emoções da ira governar ou lidar a maneira de que eles fazem coisas e acabam por fazer coisas más, vingativas ou pecadoras.
Por exemplo, quando estamos zangados, demonstramos muitas qualidades que não representam o caráter de Deus. Por isso, deixem-me perguntar, como posso ter ira sem pecar? Sim, pensem, por exemplo, no caso de Deus. Deus, às vezes, está zangado. Mas as ações dele não são motivadas pela ira. As ações de Deus são motivadas pelo caráter de Deus, que é para o bem dos outros, que é o amor para o bem dos outros. Mas Deus expressa a sua ira. Mas as ações são motivadas pelo que é bom, pelo amor, pelo melhor para o outro. Vejam comigo, se faz favor, em Salmos, capítulo 7. Salmo 7. Queridos irmãos, a ira de Deus é baseada no que é justo. A ira de Deus é sempre baseada no que é justo. A ira de Deus é baseada na aplicação da justiça. Não é do pecado. A ira de Deus é baseada no que é justo por causa do que fizeram de certas injustiças, de certos pecados. Por causa de certos pecados que pessoas fizeram, ele tem uma ira. Mas essa ira lhe dá energia para fazer o que é motivado pelo amor. Às vezes, a ira de Deus é expressada em misericórdia. Às vezes, a ira de Deus é expressada em misericórdia. Por isso Jesus Cristo morreu por nós. Ele não está contente, ficou aborrecido, está aborrecido com o homem faz, e por isso ele se sacrificou por nós, para nos perdoar. A motivação foi o amor. Foi uma motivação para o nosso bem. Mas a ira foi como, digamos assim, uma coisa que foi expressada, mas nesse caso foi expressada como uma ação positiva. Por isso, quando Deus é irado, se torna irado, quando é irritado, digamos assim, de sobremodo, isso ele não faz nada que conduza a uma coisa errada. E por isso é o que nós devemos aprender. Quando temos a ira, temos um aborrecimento, estamos chateados, digamos assim, por qualquer coisa, não conduzimos a nossa ação a ações pecaminosas. Vejam, por exemplo, Salmos capítulo 7, versículo 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação, isto é, que se ira, como leem na Almeida, Revista e Corrigida, Deus que sente indignação, que se ira todos os dias. Deus que se ira todos os dias. Mas primeiro, é justo. E é justo juiz. Ele se ira todos os dias com o pecado, com os pecadores, mas não destrói a humanidade completamente por causa disso. Não diz, Deus é um Deus zangado. Não, diz, Deus é um juiz justo. É um justo juiz.
Sim, está zangado, está indignado com os pecadores todos os dias. Mas em primeiro lugar é justo, por sua justiça, baseado no amor. Ele não destrói a humanidade. Deus sente ira. Ele tem a ira de Deus, mas é expressada em ações. Mas as suas ações são motivadas por amor e não pela ira. Deus, por exemplo, não destruiu Sodoma e Gomorra porque estava zangado com eles. Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque eram pecadores. Expressou a sua ira, sim. Mas a ira não foi a sua motivação. Vejam, por exemplo, em Provérbios 29, 22. Provérbios 29, 22. Diz assim: o iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Aquele que está zangado continuamente, está cheio de ira constantemente, o iracundo, levanta contendas, faz zangas e zangas constantemente, a fazer zangas. Está sempre numa zanga. E o furioso multiplica as suas transgressões. Porquê? Porque essa ira, quando está motivado pela ira, o resultado é um pecado. É uma transgressão. Vejam, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 20. Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem, de uma maneira geral, quando as pessoas se iram, fazem com que a ira seja a motivação para as suas ações. De uma maneira geral, é a maneira que nós, seres humanos, reagimos. E essa ira faz com que nós pequemos. E isso não é a justiça de Deus. A justiça de Deus não é pecado. É perfeita de acordo com a lei. Vejam, por exemplo, um homem que teve um problema com a ira. O Moisés. Teve um problema tão grande com a ira que matou um homem por causa da ira no Egito. E por isso teve que fugir. A ira de Moisés provocou ele a fazer uma ação. E por isso, quando diz, aqui em 1 Coríntios 13, versículo 5, quando diz, não vos exaspereis, não vos irriteis, não sejam provocados a uma ação pecaminosa. O amor de Deus não provoca você a uma ação pecaminosa. Não. Moisés estava zangado. Por exemplo, quando desceu da montanha com as 2 tábuas com as leis de Deus, e Deus estava zangado. E porque Moisés ficou zangado, partiu as tábuas das leis de Deus. A ação motivada pela ira fez uma ação incorreta. Não devia ter partido as tábuas com as leis de Deus. A ira de Moisés fez com que ele fizesse coisas erradas.
e fez com que Moisés tivesse muitos problemas por causa que ele, muitas vezes, não controlou a ira. Pouco antes de ele morrer, ao fim dos israelitas terem estado 40 anos no deserto, Moisés se aproximou, como podem ler em Números 20, se aproximou da pedra e bateu na pedra porque estava irado com os israelitas e disse, então vou dar a vocês a água aqui da pedra, e bateu na pedra. Foi uma ação baseada em ira. Eu estava zangado, estava irado, fez uma ação, uma coisa que não devia ter feito, porque a instrução não era para fazer isso, não era para bater na pedra, não era para estar zangado dessa maneira. E por causa disso, não pôde entrar na terra prometida. Por causa disso, não pôde entrar na terra prometida. Deus estava a ensinar a Moisés que tem que controlar a ira. Não pode deixar a ira provocar ele a ações pecaminosas. Sim, irai-vos, mas não pequeis. Isso é a característica do amor de Deus. Deus estava a ensinar a ele, a Moisés, o amor de Deus, o caráter de Deus. E, por causa disso, foi uma lição forte e ele aprendeu a lição. Deus vê os corações, ele aprendeu a lição, finalmente aprendeu a lição, mas, entretanto, não pôde entrar na terra prometida, fisicamente. Entrará na terra prometida espiritualmente, que é o reino de Deus. Mas, queridos irmãos, aí está um aviso a nós. Se nós não controlamos a nossa ira, e se deixamos a nossa ira estar provocada ou provocar-nos a fazer coisas pecaminosas constantemente, continuamente, e não nos arrependemos disso e paramos de fazer isso, precisamos ter cuidado, porque podemos perder a promessa da terra prometida para nós, a promessa espiritual, que é o reino de Deus, o qual nós buscamos. Então, quais são as causas desta ira em nós? Pode ser uma coisa física, é normal que existe. Por exemplo, alguém está a tentar assaltar a você, assaltar a sua casa, roubar o seu carro, ou seja o que for. E então, nesse caso, uma pessoa está assim, tem uma certa ira e tem um certo medo. Isso é normal. Não estou a falar disso. Pode haver também uma outra causa da ira, que é uma disposição biológica. A sua personalidade pode ser uma situação que você fica irado facilmente. O ponto que eu estou a dizer é que a ira pode acontecer por várias coisas. Uma condição física, está a ser atacado fisicamente, pode ser uma condição biológica, da maneira que você foi criado, com os seus genes, o seu tipo de pessoa, que se incendeia assim mais rapidamente. Todos temos várias causas da ira. O ponto que é importante é, precisamos de não deixar que essa ira nos provoque a fazer ações pecaminosas. Não nos exaspere de uma maneira que ficamos irritados, que pequemos com isso. Pode ser outra causa da ira, pode ser o nosso ambiente, onde vivemos. Por exemplo, onde vivemos num sítio, estamos a andar na estrada continuamente, e as pessoas estão irritadas na estrada, e isto afeta-nos a nós. Vamos para o carro e aquela irritação vem, porque da maneira que as pessoas guiam e coisas assim. Pode ser que as pessoas estejam a ver filmes violentos continuamente, e isso vos afeta, certamente vos afetará. Por isso esse ambiente, precisa ter cuidado com esse ambiente, onde controlar. Pode ser terem experiências continuamente negativas, pode ser que tenham certas experiências, uma pessoa
que esteja perto de você está sempre a fazer coisas mal a você. Sempre a fazer coisas mal a você. Isso vos irrita. E isso vos faz que tenham esta ira. Cuidado de como controlem essa ira. Vejam aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 3. Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isto é, segundo Satanás, entre os quais também todos nós andámos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E nós, como membros da igreja, éramos filhos da ira, facilmente provocados à ira, motivados pela ira, motivados por Satanás. Por isso, há várias coisas que podem fazer com que nós fiquemos irados. Até podemos ter a ira várias vezes por dia. Por exemplo, acontece que as nossas crianças tiram o make-up das senhoras e começam a usar o make-up das senhoras a pintar a parede da casa. E está claro, ficamos zangados e aborrecidos. O ponto é, como é que reagimos? Como é que reagimos com a criança? Deixamos a ira fazer com que nós façamos uma coisa descontrolada aos nossos filhos ou filhas? Isso é que precisamos de ver. Ter a ira, ter esse sentimento, estar assim aborrecido porque fizeram isso, é normal. Mas como reagimos? Como é que estamos exasperados com isso e estamos provocados a fazer uma coisa por causa dessa ira? Por exemplo, o seu cão ou o seu gato estragou algo em casa. Algo que era sentimental seu. Como é que você reage a essa ira? O que é que você faz com essa ira? O ponto é que Satanás alimenta essa ira. Porque diz assim, filhos da ira, porque andávamos outrora e em ele, Satanás, o espírito, o príncipe da potestade do ar, estava a ventalizar, digamos assim, a dar ar e fazer mais isto ficar assim maior, para que ficasses irado constantemente. Quando estamos irados com esta atitude assim, é impossível responder de uma maneira com o Espírito Santo de Deus. E por isso precisamos de controlar as nossas emoções quando temos a ira. Há certas coisas que não trabalham quando tentamos controlar a ira. Por exemplo, deixar, digamos assim, ventilar a ira de uma maneira descontrolada. Isso não funciona. Não funciona. Por outro lado, repressar a ira para pretender que a ira não existe, que não estás irado, também não funciona. Vocês veem a história de Jonas, no livro de Jonas, no capítulo 4, no versículo 1 a 4, vê-se que o Jonas foi enviado para dar uma profecia a Nínive. As pessoas de Nínive arrependeram-se. E porque eles se arrependeram, o Jonas ficou irritado, porque se arrependeram. Queridos irmãos, a ira pode impedir que as pessoas se arrependam. Isso não está certo. Isso não é justo. E por isso precisamos ter cuidado com a ira. Também negar, dizer que não tenho ira, não estou zangado, também não funciona para controlar as emoções. Então, como é que controlamos a ira? Para que as ações que seguem sejam justas. Em primeiro lugar, a ira tem que ser por pouco tempo.
Vejamos em Efésios capítulo 4, versículo 26, onde estávamos há pouco, 4, versículo 26, que diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixem esta ira estar em você por muito tempo. Diminua a quantidade de tempo, deixar isso passar, acalme-se. Não deixe essa ira estar dentro de você. Em segundo lugar, não deixe ou não permite que seja manipulado por Satanás. Não deixe Satanás afetar você quando está irado. Porque diz aqui, continuando a ler no versículo 26, diz assim: irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. Porque ele vai tentar manipular a sua ira para fazer com que você faça algo errado. Você peca. E por isso não devemos dar, como diz aqui, lugar ao diabo. Devemos de controlar a nossa ira para não darmos lugar ao diabo. A ira justa, isto é, a ira que não conduz a ações destrutivas, mas que conduz a ações positivas, é uma ira que é baseada num princípio moral de Deus. E por isso, quando as pessoas quebram as leis de Deus, ou os mandamentos de leis de Deus, essas ações, essa causa, é uma causa justa, digamos assim, de uma pessoa ficar irada. Não é uma causa justa de ficar irada quando uma pessoa, por exemplo, ataca ou diz mal da nossa imagem. Porque isso é a nossa arrogância, a nossa soberba que está a ser atacada. Isso não é uma maneira justa de ficar irado. Uma maneira justa de ficar irado é quando os mandamentos de Deus estão a ser quebrados. Outro princípios acerca de uma ira justa é estar aborrecido em certas situações. Mas não devemos de estar constantemente aborrecido por causa destas situações. Por exemplo, uma situação acontece e deixamos de ficar aborrecidos sempre. Como eu disse, tem que ser por pouco tempo. Vejam, por exemplo, em Provérbios 11, versículo 23. Provérbios 11, versículo 23. Provérbios 11, versículo 23. Diz assim: o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. A expectação dos perversos redunda em ira. O perverso já espera que você vá fazer uma coisa que o magoou e que fique irado por causa disso. Mesmo antes disso acontecer, já está à espera, tem a expectativa de que a coisa vai causar problemas. Vejam também em Provérbios 19, umas páginas à frente, já que estamos aqui em Provérbios 19, diz assim: o homem de grande ira tem de sofrer o dano. O homem de grande ira tem que sofrer o dano. Se uma pessoa está irada e não está a controlar esta ira está a ficar zangada e está a fazer coisas erradas por causa disso, seja o que fosse que faça errado, tem que sofrer o dano. Porque se tu livrares a pessoa desse dano, virás ainda a fazê-lo de novo. Então ele vai fazer isso de novo. Esse princípio é aplicável a muitas outras coisas. Muitas vezes nós continuamos a fazer coisas erradas e continuamos a sofrer porque estamos a fazer coisas erradas.
E depois a nossa família sofre porque continuamos a fazer as coisas sempre erradas. Por isso diz, tem que sofrer o dano. Porque se o livrares do dano, ele vai ter o mesmo problema de novo. E vai se meter no mesmo buraco outra vez. E por isso tem que sofrer o dano. Que nos dói ver a pessoa sofrer o dano. Mas diz assim, porque se o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Isto é, um homem de grande ira acaba a fazê-lo de novo. E por isso está aqui pontos importantes. A ira, quando é uma ira correta, quando é uma ira justa, como vimos, é por pouco tempo. Não deixa ser manipulado por Satanás. É baseado nos princípios morais de Deus. É aborrecido a situações, mas não deixa isso ficar assim tão grande que está constantemente ou uma expectativa de que vai correr mal, vai acontecer mal e por isso já está irritado porque a coisa vai correr mal. Mas a ira, quando é uma ira justa, produz ações positivas. Isto é um ponto importante. Difícil de nós fazermos isso. Muito difícil para todos nós fazermos isso. Mas a ira produz ações positivas. Vejam comigo, se faz favor, em Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Terceiro capítulo de Marcos. Marcos 3. Marcos capítulo 3, versículo 1 a 5. Diz assim: De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estava um homem que tinha um problema na mão, a mão estava ressequida, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Veja a atitude destas pessoas. Queriam acusar, a ver se ele ia curar para o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então nos perguntou, porque ele sabia o que eles estavam a pensar: Está correto, isto é lícito, nos sábados, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Porquê? Porque debaixo da tradição deles estava justo fazer o bem. Sabem que se um animal caísse num buraco, era justo tirar o animal do buraco, fazer o bem. No sábado. E por isso eles ficaram calados, porque entendiam que tinham-se metido num checkmate, digamos assim. Uma situação que não podiam sair. E olhando-os ao redor, Jesus Cristo, indignado, Jesus Cristo estava irado, estava indignado. O que é que Jesus Cristo fez? Por causa da ira, porque estava irado, por causa da ira, deixou que a ira fizesse uma coisa má. Se nós, quando estamos indignados, o que é que podíamos ter feito? Estavam a dizer, viam aquele homem tinha a mão ressequida, e os outros estavam a dizer: quero ver se fazes uma coisa, vais curar esse homem. Assim, não. Ele estava indignado. O que uma pessoa podia ter feito? Uma pessoa sem o Espírito de Deus? Vocês, sim, estás assim tão zangado por causa do homem que tem a mão ressequida, então vocês todos vão ficar com a mão ressequidas. Pumba! Todos vós com a mão ressequida. Seria isso uma ação positiva? Não. Mas seria, está claro, uma ação motivada pela ira. Mas não é agape, não é característica de Deus, não é o caráter de Deus, não é o amor de Deus. Isso não é agape. O agape é, embora esteja indignado, faço o que é melhor para os outros. E por isso diz indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estenda a mão. Estendeu a mão.
e a mão lhe foi restaurada. Vê-se aqui que Jesus Cristo usou a ira e expressou a ira de uma maneira positiva. Uma maneira diferente de pensar que nós naturalmente pensemos. Usou a ira para fazer uma coisa boa. Vejam em Provérbios 15, versículo 18. Provérbios 15, versículo 18. Provérbios 15, versículo 18. Diz assim: o homem iracundo suscita contendas. O homem cheio de iras está a fazer contendas. Mas o longânimo, aquele que demora a ficar irado, o longânimo, apazigua a luta. Esse que é longânimo é aquele que não é provocado a fazer uma coisa errada. Jesus Cristo não foi provocado a fazer uma coisa errada. A ira justa nunca tem ódio e nunca produz a depressão. Quando uma pessoa está deprimida por causa da ira, isso é uma reação da carne. Por isso é importante uma pessoa não estar irada por muito tempo e perdoar. Queridos irmãos, isto tudo é muito, muito difícil. E todos nós, queridos irmãos, estamos a desenvolver e a crescer nestes pontos. E por isso, precisamos, para lutar contra esta ira, precisamos de ver que, de uma maneira normal, a nossa ira é destruitiva, destrói. Ficamos zangados e fazemos coisas pecaminosas, destruidoras, negativas. Por isso, quando tens ira, ora, fala com Deus acerca da tua ira e pede o Espírito Santo de Deus para dar ajuda nesta situação. Se é uma ira justa, Deus também estará irado. E deixa isso nas mãos de Deus. Também, se é uma situação que está a aborrecer, às vezes é bom dar um bocadinho de tempo. Dá um bocadinho de tempo. Espera um pouco. Dá um bocadinho de tempo. E não reages imediatamente, porque és capaz de reagir de uma maneira incorreta. Também medita em que é que está a fazer-te irado. O que é que está constantemente a fazer-te uma pessoa assim irada. E medita e pensa e pede a Deus para te ajudar a ter resultados positivos no futuro, para não seguires o mesmo caminho que seguiste. E aprende a perdoar. Aprende a perdoar. Aprende a deixar as coisas nas mãos de Deus. Não estou a dizer que aceites o errado, nem que aceites a injustiça, mas aprende a perdoar. Queridos irmãos, o que estamos a ver aqui no amor de Deus, estamos a ver o que é que devemos ser. Estamos a ver o que é que precisamos de fazer para nos tornarmos agape, para nos tornarmos como o amor de Deus, para sermos uma pessoa convertida com o amor de Deus, para termos o caráter de Deus. Então, uma pessoa convertida está disposta a sofrer incorretamente com as fraquezas e pecados da outra pessoa para o bem da outra pessoa. Uma pessoa convertida faz atos de bondade, é benigna a quem seja que é preciso fazer, a quem seja que for. Uma pessoa convertida não arde em ciúmes, não é invejoso, não se alegra nas bênçãos que usou, mas alegra-se
nas benções que os outros recebem. Não fica zangado com as benções que os outros recebem. Uma pessoa convertida não se ufana, não se vangloria, não desfila para o centro da atenção, não é guiada pela arrogância. Uma pessoa convertida não se ensoberbece, não se eleva, mas é humilde e pronta a perdoar. Uma pessoa convertida tem cuidado em não ofender as outras pessoas. A outros, isto é, tenta ter tato quando fala com os outros, para não os ofender. Não se conduz de uma maneira inconveniente. Não se porta com indecência. Uma pessoa convertida não tem sempre a sua maneira de ver como ser a que tem que ser sempre. Não procura os seus próprios interesses, mas tem um espírito de cooperação. Uma pessoa convertida controla o seu temperamento e é motivada por amor e não por ira. Pois essa pessoa tem uma ira justa, que quer fazer a justiça, não reage incorretamente, não é facilmente provocada a reagir com raiva. Queridos irmãos, como estamos a ver o que é uma pessoa convertida. E, queridos irmãos, nenhum de nós chegamos a este padrão. Não chegamos aí. Não temos, não somos, não fazemos isto tudo. Tentamos, estamos neste caminho, falhamos, mas não estamos lá. E por isso, frequentemente, somos duros para com outros que não reagem com pessoas convertidas. Ele não foi uma pessoa convertida. Ele fez isto errado, aquilo errado. Ele teve a dizer mal de mim ou coisa assim. Ele não é uma pessoa convertida. Queridos irmãos, isto é o tema do próximo sermão acerca do amor de Deus. Pois a pessoa que é dura para com os outros, essa pessoa não se ressente do mal. Uma pessoa com o amor de Deus é uma pessoa que não suspeita o mal. É uma pessoa que não pensa que estão a fazer coisas por mal. Até à próxima, queridos irmãos. Aqui é Jorge.